Então, gente, vamos fazer aqui uns últimos exemplos. Vamos começar pela divisão. Primeiro, vamos fazer menos 374 dividido por 5. Como é que a gente faz essa conta? A gente está vendo aqui que temos um número negativo dividido por um número positivo. Então, o resultado vai ter que ser negativo, com certeza. Só que, para a gente fazer essa conta, vamos fazer primeiro 374 dividido por 5. Eu vou fazer isso no método das chaves, que é quando a gente coloca essa barrinha aqui para dividir esses dois números e fazer a conta e calcular o resto também. Aqui o 374, a gente chama ele de dividendo, e o 5 a gente chama de divisor. Ele é o cara que vai dividir o 374. Então, quando a gente vai fazer essa conta, uma coisa muito útil é a gente ter, por exemplo, a tabuada do 5, que eu vou escrever aqui do lado. Então, com a mágica da edição, eu escrevi aqui a tabuada do 5, mas a gente não precisa ir até o 10. 10 vezes 5. Só o 9 vezes 5 já é suficiente para a gente fazer essas contas todas aqui de divisão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui, isso funciona para qualquer tabuada, inclusive. Só precisa escrever a tabuada até o 9 vezes o número que está aqui. E depois eu explico melhor por quê, mas vamos fazer essa conta. Aqui eu tenho 3 dividido por 5, ainda não dá. Então, eu vou pegar o 7 e vira 37 dividido por 5. Isso já dá. A gente vê aqui na nossa tabuada que ele está no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo lugar. Então, isso aqui é igual a 7 vezes 5. Então, a gente vai colocar aqui no quociente um 7 e vai colocar, subtraindo, um 35 aqui, desse 37. E o resultado a gente escreve aqui embaixo, que dá 2, né? Porque 5 menos 7 dá 2, 3 menos 3 dá 0. Se vocês quiserem escrever o 0 aqui para continuar com o mesmo número de casas decimais, pode escrever. E agora eu desço o 4 aqui e a gente tem 24 dividido por 5. 24 dividido por 5 também dá. A gente tem o 20, que é 4 vezes 5, então vai entrar aqui um 4 no quociente. E vai sobrar o resto da gente fazer a conta. Subtraindo isso aqui de 20, sobra 4. Agora, 4 não é mais divisível por 5. E não tem como a gente colocar, se a gente quisesse, a gente poderia usar o truque, né, de colocar um 0 aqui e uma vírgula. Só que no momento que a gente coloca uma vírgula aqui e escreve mais alguma coisa, a gente vai estar entrando no mundo dos números racionais ou dos números reais. A gente vai estar fora dos números inteiros. Então, para os números inteiros, a nossa conta de divisão acaba aqui. A gente vai falar que, então, menos 374 vai ser, dividido por 5, vai ser igual a menos 74. E o resto? E resto, será que eu coloco resto 4 ou será que eu coloco resto menos 4? Como é que a gente responde essa pergunta? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é o resto. O resto é o seguinte: quando eu pego 374 e eu divido por 5, sem pensar no sinal de menos ainda, o que acontece? Essa divisão não é exata. Essa divisão vai dar 74 e resto 4. Isso quer dizer que o 5 cabe 74 vezes no 374, mas vão sobrar ainda 4 unidades desse 374. Ou seja, o que isso está me falando? Que 74 vezes 5 mais 4 é igual a 374. Ou seja, quando eu tenho o quociente, que é o resultado dessa minha divisão, multiplicado pelo divisor, que é o carinha que está embaixo na divisão, no nosso caso 5, e eu somo isso com o resto, eu volto para o meu dividendo. Então, quociente multiplicado pelo divisor, somado com o resto, me dá o dividendo. Vamos só ver se isso é verdade? Vamos fazer aqui, ó, 74 vezes 5. Olha no que dá. 5 vezes 4 dá 20, né? Então, a gente coloca aqui o 0 do 20 e o 2 vem aqui para cima. Aí, a gente faz 5 vezes 7,
que dá 35, e esse 2 é somado nas unidades, então fica 37. Então, 5 vezes 74 dá 370. 370 mais 4 é igual a 347, isso é verdade. Então, a gente chegou aqui numa relação que está dizendo para a gente de onde o resto entra nessa conta. Agora, se eu coloquei aqui um menos, e se eu coloquei aqui um menos, o que acontece com essa conta daqui de multiplicação? Ela ganha um menos aqui também. E para isso fazer sentido, eu tenho menos 370, que é o resultado dessa multiplicação, que está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Quando eu faço a multiplicação, dá 370, com menos na frente, menos 370. Se eu somar com 4, não vai dar menos 374. Mas se eu somar com menos 4, aí vai dar. Então, o resto é menos 4. O que pode parecer muito estranho, mas é muito fácil de você lembrar. Então, o que você tem que lembrar? Que quando você tem um número negativo dividido por um número positivo, a resposta vai ser negativa e qualquer resto que você tiver vai ser negativo também. Então, você faz o método das chaves, que é esse aqui, normalmente, e depois que você termina, é só você lembrar que como você tinha um dividendo negativo, a sua resposta, ou seja, o seu quociente, também vai ser negativo e o seu resto vai ser negativo também. Então, gente, se isso está fazendo sentido para vocês, ótimo, vocês entenderam como funciona a divisão de um número negativo para um número positivo. Se vocês ainda não entenderam, não ficou muito claro, anota e vamos tirar essa dúvida depois. Pode mandar mensagem na plataforma do Classroom, pode perguntar o que vocês não entenderam, que eu vou tentar explicar o mais detalhado possível. Eu estou tentando fazer as aulas serem o mais rápidas possível para vocês não perderem muito tempo, mas também eu tenho que balancear com o máximo de detalhes que eu conseguir para vocês conseguirem entender e acompanhar tudo isso. Porque nem todo mundo consegue fazer essas contas fácil. E eu sei que às vezes fica meio confuso. Por exemplo, quem ia lembrar que esse resto aqui é negativo? Isso não é uma coisa fácil de lembrar. Mas se você fizer o raciocínio com calma, você percebe que ele tem que ser negativo para essa conta daqui fazer sentido. Agora, se os dois números fossem negativos, se eu tivesse menos 374 dividido por menos 5, aí a gente lembra da multiplicação, que quando eu tenho dois números negativos, por exemplo, menos 3 vezes menos 5, isso vai dar 15, positivo. Então, se eu tivesse menos 374 dividido por menos 5, os sinais de menos se cancelam e a gente fica com 74 e resto 4, normal. É como se fosse um número positivo dividido por um positivo, porque a parte negativa desses números se cancela. Então, só para registrar, o que eu acabei de falar para vocês foi que menos 374 dividido por menos 5 é igual a 74, e como a gente está nos inteiros, a gente fala que a gente tem um resto 4, ok? Então, essa seria a resposta dessa pergunta diferente aqui. Então, pronto, tá bom de divisão, né? Então, agora, com a mágica da edição, vamos olhar para essa expressão aqui. Eu tenho 37 mais menos 2, tudo isso vezes 4, né? Isso aqui está dentro do parênteses, de todo mundo aqui dividido por 5. Vamos ver o que isso vai dar. Então, eu tenho dois parênteses aqui, né? Eu tenho esse aqui, que é só para sinalizar que isso aqui é menos 2, e eu tenho esse outro aqui por fora, que eu fiz um pouco diferente, eu fiz ele quadradinho, porque quando a gente tem dois parênteses um dentro do outro, geralmente a gente faz isso. E se tivesse mais um, eu colocaria uma chave aqui. E a gente faz geralmente de dentro para fora. A gente faz primeiro o parênteses, depois a colchete, depois a chave. Mas como não tem, vamos concentrar aqui. A gente tem menos 2 mais 37. Lembra, isso é igual a 37 menos 2. Então, vamos escrever isso rapidinho. 37 menos 2. Agora aqui, todo mundo aqui vezes 4, né? E todo mundo depois vai ser dividido por 5. Agora, lembra que eu falei, primeiro a gente faz o parêntese, depois a chave. Agora, a gente tem outro parêntese aqui para fazer antes de fazer essas multiplicações. Você pode fazer o que a gente chama de distributiva,
que é fazer o chuveirinho, né? Fazer o 4 vezes menos 2 e o 4 vezes 37. Pode, mas aqui é mais fácil a gente já resolver essa soma, aqui na verdade, essa subtração aqui dentro desse parênteses, que antes era uma soma. Então, a gente vai ter 37 menos 2, 35. 35 vezes 4, todo mundo dividido por 5, né? Agora, como isso aqui é uma continuação, eu vou colocar um sinal de igual aqui, só para a gente não perder o raciocínio. Agora eu tenho 35 vezes 4, todo mundo dividido por 5. Eu posso fazer essa conta de multiplicação aqui em cima, só que quando a gente chega numa fração desse tipo, que só tem um número vezes o outro aqui em cima, eu posso simplificar esses dois. Quando que eu posso simplificar? Quando aqui em cima só tem multiplicações. Ou quando tem um número que está multiplicando todo mundo. Aí a gente consegue simplificar. Se no lugar dessa multiplicação fosse uma soma, a gente não poderia simplificar. Então, isso daqui, por que eu estou falando simplificar, né? É cortar esse 35 e esse 5 aqui, e no lugar do 35, a gente vai colocar 35 dividido por 5, que é igual a 7. Então, cortando aqui, isso aqui dá 7, isso aqui dá 1. Então, a gente tem 7 vezes 4, todo mundo dividido por 1. E dividir por 1 é a mesma coisa que multiplicar por 1, não faz diferença nenhuma. Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, 7 vezes 4, vamos lembrar da tabuada do 7 rapidinho. 7, 14, 21, 28. Então, a gente tem 28 aqui, e essa é a resposta do nosso problema. Ok? Você podia também ter feito essa multiplicação aqui do 35 vezes o 4 antes de dividir. Só que se você dividir primeiro, os números ficam menores, então fica mais fácil fazer essa conta, ela se simplifica. Só que a gente tem que lembrar que a gente não podia simplificar antes aqui, por exemplo, o 35... aqui não tem nada para ser simplificado, né, na verdade. Mas a gente só podia simplificar o 35 com 5 aqui, porque a gente está falando de uma multiplicação aqui e uma divisão. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Então agora, vamos só rever esse exemplo do 35 vezes 4 sobre 5, comparando com 35 mais 4 vezes 5. Por que a gente pode simplificar em um e por que a gente não pode simplificar no outro? Eu vou só mostrar uma coisa rapidinho para vocês. Lembra que multiplicar por 1 não faz diferença nenhuma? Então, se eu multiplicar aqui esse denominador por 1, isso não vai mudar esse número aqui. Eu posso fazer isso aqui embaixo também, não faz diferença. Multiplicar por 1. Não tem problema. Mas nesse caso aqui de baixo não me ajuda. Aqui em cima me ajuda porque eu tenho numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então eu posso separar isso em duas frações. Eu posso pensar que isso é 35 sobre 5 vezes 4 sobre 1. Só que quando eu separo dessa forma, dividir por 1 também não faz diferença nenhuma. E eu fico com 35 sobre 5 vezes 4. Agora, essa fração daqui pode ser simplificada. E 35 sobre 5 dá o 7 que a gente já viu. E quando a gente multiplica por 4, dá aquele 28 que a gente tinha encontrado antes. Ok? Então, essa é a explicação para a gente poder simplificar aqui. Quando a gente está aqui embaixo, é diferente, porque se eu multiplicar por 1 aqui, eu não tenho mais uma multiplicação aqui em cima, que me ajuda a separar essa fração. Só que eu posso separar essa fração de outra forma. Eu posso lembrar que quando eu tenho uma fração com uma soma de duas frações que tem o mesmo denominador, os numeradores dela se somam. Então, se eu tivesse 35 sobre 5 mais 4 sobre 5, isso seria igual a 35 mais 4, todo mundo dividido por 5. Ó. Então, a gente soma os numeradores e mantém o denominador, que é o que acontece quando a gente vai daqui para cá, né? Então, essa fração que está aqui é igual a essa. Então, só para a gente terminar essa continha daqui, 35 sobre 5 a gente pode simplificar e vai dar o 7. Agora, quando a gente for somar aqui, 4 dividido por 5 vai dar 0 e resto 4. Então, a resposta dessa pergunta daqui, que é diferente dessa, seria 7 e resto 4. Esse mais aqui só vale para o zero, tá? O resto 4 vai sobrar de qualquer forma. Então, a divisão de 35 mais 4 dividido por 5 vai dar 7 e resto 0. Aqui, só para a gente lembrar também,
é a divisão de 35 mais 4, que dá 39 dividido por 5.